Bom dia a todos. Queria agradecer a Bionexo, né, pelo convite. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de apresentar os resultados da Planexo. E hoje a gente vai estar abordando essa questão das informações rápidas, né, solução Bioanalytics, e como que está ajudando a gente a tomar melhores decisões na área de suprimentos, principalmente em compras, né? Então, apresentando brevemente a nossa instituição, ela foi fundada em 1967. Então, nos últimos mais de 50 anos, ela vem se inovando, investindo em tecnologia, em profissionais de saúde, né, com o intuito de promover uma saúde com excelência e também na excelência dos serviços prestados. Aqui é o nosso mapa de abrangência, atende mais ou menos em torno de 26 municípios na região de Piracicaba, né? Piracicaba, Rio Claro, Limeira e Araras, os principais. E aqui é um pouco dos nossos números anuais. Nós hoje somos uma instituição de alta e média complexidade, somos filantrópicos. Então, nossa maior missão é promover a saúde de excelência com responsabilidade humano-socioambiental. Falando um pouco sobre a parceria que nós temos com a Bionexo, né, há mais de 7 anos. Então, em 2010, nós colocamos a Bionexo, em 2012, a OPMNexo, e enxergando essa necessidade das informações rápidas, um processo totalmente ético e dentro de um padrão, no final de 2016, nós fechamos a Planexo e também o Bioanalytics, que é o foco mais da apresentação. Vai ficar um pouco mais claro nos gráficos, né? Mas o que nós enxergamos como vantagem hoje da solução digital de inteligência de mercado? Então, nós temos uma visualização de dados em tempo real e que possibilita a gente tomar decisões a curto e médio prazo. Vindo para um lado mais de compras, né? Tem bastante compradores aqui. Nós conseguimos aumentar o nosso período de cotação para ganhar novas oportunidades nas compras e, consequentemente, uma redução nas compras de urgência, né? Nós hoje conseguimos ter um controle de inflação de custo dos preços totalmente assertivo e em tempo real também. Conseguimos melhores negociações e avaliações em contratos estratégicos. Então, hoje, assim como o Maurício vem falando, assim como grandes corporações vêm comprando vários grupos, é uma tendência de mercado você ter novos contratos, vários contratos, e segurar ao mínimo aí a maior margem do seu custo dentro de acordos comerciais. Mapeamento de melhores fornecedores e condições comerciais, monitoramento de performance da equipe e avaliação de novas padronizações e negociações em marcas padrões já na instituição. Então, uma coisa que a gente julga bem importante nesse processo, a usabilidade das soluções digitais. Hoje, assim como nosso amigo estava comentando da utilização da Bionexo, nós utilizamos a Bionexo para todas as compras e todos os grupos, desde gêneros alimentícios até o medicamento. Então, todo o nosso planejamento hoje de insumo, 100% está na Planexo e toda a compra está na Bionexo. Somente dessa forma a gente vai conseguir ter uma base de dados sólida e que proporcione aí o Bioanalytics a gerar toda a extração de dados para nós. Outro detalhe muito importante é o engajamento entre o setor de compras e a direção da instituição. Nós acreditamos que todas essas ações estratégicas, todas as decisões de padronização, de negociação de contratos estratégicos, eles tenham que ser tomados em conjunto, né, para que ambos os lados caminhem no mesmo sentido, né? E, com isso, a gente vem observando nos últimos 18 meses o quê? Assertividade na gestão de suprimentos, entre o planejamento de demanda e as aquisições. Falando bem brevemente, aí, nos últimos 18 meses, a gente teve uma redução em torno de mais de R$ 1.100.000 de estoque, assim como seus excessos. E todo o nosso planejamento de compra ele está hoje pelo Planexo, né? E, com isso, a gente consegue trazer melhores resultados da instituição. E resultados satisfatórios em curto e médio prazo. Então, toda essa atualização de dados ela é interessante, é importante, porque você, no setor de compras, você sai daquele cenário de extrair planilhas Excel, produzir relatórios, tentar ver onde que está o gargalo, tentar ver onde são as opções, e você recebe essas informações. Então, o período de avaliação é muito satisfatório em termos de tempo, né? Vou trazer alguns resultados para ficar melhor especificado. Nesse primeiro gráfico, se estiver um pouco apagado, acho que está dando para enxergar. É a nossa série histórica de período de cotação. Então, no primeiro gráfico, cada coluninha é uma margem de cotação de tempo. Então, menos de 3 horas, 13 a 12 horas, 12 a 24, 24 a 48, e assim vai.
Até 2016, antes de colocar todas essas soluções, nós temos um perfil de cotação com alto volume abaixo de 24 horas e um quarto do nosso volume era abaixo de 12 horas, que é as compras de urgência. Mediante toda essa identificação rápida com o Bioanalytics, com todo o trabalho que nós fizemos, média de 2018, nosso perfil de cotação hoje é acima de 24 horas, em média 48 horas, e apenas 10% do nosso volume de compra ele está concentrado nas urgências. Um dado que a gente achou interessante, até por ajuda da Bionexo, atualmente 30% do que é transacionado na plataforma Bionexo é a média abaixo de 12 horas. Então, o nosso percentual de volume em um período de um dia normal, ele está bem abaixo da média geral. Aqui, esse gráfico ele mostra a questão das compras de urgência, que eu acredito que seja o gargalo aí de todas as instituições, né? Então, nos últimos 2 anos, a evolução, o azulzinho é nosso volume de compra, o verde nosso volume de urgência. Então, nós aumentamos o nosso volume de compra, de acordo com a demanda que o hospital absorveu, e, consequentemente, nós conseguimos reduzir a margem de urgência. Então, hoje nós reduzimos aí 30% no custo de urgência e, antigamente, há 2 anos atrás, 10% que a gente comprava financeiramente era urgência. Hoje nós trabalhamos com uma margem em torno de 6%, que também a gente enxerga ser uma margem abaixo da média também de mercado. A questão das melhores negociações e avaliação dos fornecedores. Eu vi que tem alguns fornecedores aqui, inclusive, que são parceiros nossos, né? Mas, tanto vocês que identificam melhores clientes, a gente também tem essa necessidade de identificar as melhores condições. Então, no primeiro gráfico, a nossa evolução das compras por contrato. Então, nós fizemos um trabalho muito grande de strategic sourcing, e hoje 90% do custo de curva A e B, em geral, principalmente medicamentos e material hospitalar, que é a curva A do custo, eles estão em contratos. E nós aumentamos aí 30% em número de contratos e 60% no volume financeiro dos contratos. No mapa ao lado, nós preferimos colocar o número do ID do contrato da Bionexo por uma exposição de nome, mas o que ele significa? O mapeamento dos fornecedores. 2 pontos a destacar. Primeiro, a nossa região de Piracicaba ela permite essa competitividade de fornecedores. Ele não está restrito a um distribuidor ou a um fabricante, alguma coisa do tipo. E, outra coisa, todos os nossos contratos, eles também não ficam presos a um determinado distribuidor ou a um determinado fabricante. Então, isso, um processo ético, ele é muito importante no nosso ponto de vista. Monitoramento e performance de equipe. Hoje, nossa equipe de compras é formada por 3 pessoas. Então, ele é até mais fácil a identificação através desse monitoramento. Vamos supor que uma equipe de compras tivesse 10 a 15 compradores. Manualmente ou através de conversa, é muito difícil você medir a performance. Então, no primeiro gráfico, eu consigo identificar o volume de período de cotação por comprador e, no segundo, o volume financeiro por número de itens. Você consegue fazer remanejamento de funções. E hoje nós trabalhamos por divisão por grupo de produto. Até o primeiro comprador parece que trabalha mais, mas é porque ele compra medicamentos de oncologia, então ele dá um aumento na curva. Mas ele proporciona fazer toda essa gestão. Volume financeiro por comprador, preço médio e todas as outras ações que a gente tem dentro do Bioanalytics. Aqui é bem interessante do que o Maurício acabou de comentar quanto à questão de análise de preço, né? Nós colocamos um exemplo aqui da doxorubicina, que é o medicamento oncológico. Então, no primeiro quadradinho é a dispersão por preço unitário. Você, à medida que vai fechando as compras, você consegue identificar todo o histórico dessas compras. Então, em azulzinho, fica as nossas compras, e em vermelho, tudo que os fornecedores cotaram e a gente não fechou. Então, a gente pegou um exemplo de troca de marca. Nós identificamos que havia uma marca com a linha embaixo, melhor preço do mercado. Fizemos um trabalho estratégico junto à equipe médica da oncologia, direção e tudo que está envolvido a comissão de padronização. E hoje a gente tem mais ou menos o menor preço do mercado dentro da nossa série histórica. Nesse exemplo, a gente teve um save de 42%, mais ou menos uns R$130 mil no ano. E embaixo é a linha de tendência do preço. Então, através do histórico, a gente consegue ter todo o direcionamento de preço. O que a gente acha interessante também nesse gráfico, né? A gente pegou um exemplo de troca de marca, que é onde tem geralmente os melhores savings. Mas, por exemplo, a gente pega um medicamento de oncologia que é referência e não tem uma oportunidade de troca de genérico e similar.
Então, você consegue, através desse cenário, identificar se ele está preso a um fornecedor só, ou se ele é regionalizado, ou se simplesmente tem vários fornecedores, se você compra direto do fabricante, se você abre cotação para ter menor preço. Então, ele é muito interessante porque ele dá todo o direcionamento de custo médio. E trazendo os últimos 2 slides aí como resultados, né? Controle de inflação, né? Então, a gente tem nosso norteamento do planejamento estratégico, das nossas metas. Então, fica bem claro que se a gente não tivesse feito todo esse trabalho de sourcing, todo esse planejamento, né, usando as ferramentas, a gente teria um impacto em medicamento mais ou menos em torno de 1.700.000. Então, por exemplo, no primeiro grafiquinho, verde é o que o mercado passou, né, que o governo passou, e em azul que a gente absorveu. 2016, 12,5 CMED, em torno de 6,9. 2017, 4,7, 2,6. E nesse ano, 2,43, em torno de 1,6. Então, ele mostra todo o controle de custo médio, né, nos últimos, ao mínimo, 3 anos. E a gente deixou também da inflação anual como base o IPCA, né? Então, em 2016, em torno de 8, nós tivemos em torno de 2, 6% abaixo. E em 2017, em torno de 2,9, e nós tivemos 0,9, 2% abaixo. Então, hoje, nos fornecedores de cana, a gente julga muito importante essa questão do Strategic Search, desse trabalho estratégico em cima de dados, e, ao longo dos últimos 18 meses, vem trazendo um resultado bem satisfatório para a instituição. E a gente conta bastante com a Bionexo, né? A gente sempre está envolvendo em projetos aí que venham a melhorar. E essa é a nossa apresentação. Gostaria de... Foi um pouco até mais rápido, né? A gente focou nos resultados. Mas agradeço a oportunidade, né? Também está aqui a gestora Patrícia, o Carlos, que é o responsável pelo abastecimento do hospital. E a gente fica à disposição.